Olá, por um mundo onde a tortura nunca mais seja suportada e o modo de tratar essa suprema covardia seja regulamentado com punição para quem dela fizer motivo de escárnio. Está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. O nome do saudoso cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, está associado a um movimento que reúne muitos brasileiros há décadas, sob o lema Tortura Nunca Mais. Além do nome de Dom Paulo, esse movimento ainda tem ligações com os nomes do pastor James Wright e do rabino Henry Sobel. Um grupo foi formado em 1976 com o objetivo de lutar pela democracia no país, enfrentando e denunciando a ditadura militar instalada em 1964. Nas últimas semanas, o tema da tortura voltou aos noticiários do Brasil de uma forma muito indigna. Uma pessoa torturada foi exposta ao grande público de forma debochada por um membro da família do presidente da República. A partir disso, pesquisadores sérios e grandes estudiosos e jornalistas voltaram a discutir a questão, revelando áudios do Supremo Tribunal Militar sobre o tema. Novamente, uma pessoa importante da República voltou a debochar. Não se pode admitir esse modo de agir. Dom Paulo Evaristo Arnes dizia que a tortura, além de desumana, é o meio mais inadequado para levar-nos a descobrir a verdade e chegar à paz. Para conversar conosco sobre o tema da tortura e seus desdobramentos para a conscientização em nossos dias, convidamos a advogada Rosa Costa Cantal, diretora do grupo Tortura Nunca Mais. Rosa Costas Cantal nasceu em São Paulo, formada em Direito pela Mackenzie, isso aconteceu em 2005, a sua formatura. Ela é mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é especialista em Direitos Humanos, Civil e Direitos das Mulheres. Além de membro do grupo Tortura Nunca Mais, ela é filha de ex-presos e perseguidos políticos durante a ditadura. Doutora Rosa, é uma honra receber a senhora aqui no nosso programa. Eu agradeço muito a gentileza em ter aceitado o nosso convite. Eu começo pelo começo, porque houve uma celeuma atualmente. A senhora acha que a tortura é assunto para ser tratado no meio de intrigas políticas e num clima de deboche? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Padre Rafael. Uma honra estar aqui, uma honra o convite. Em nome do Grupo Tortura Nunca Mais, eu agradeço ao senhor e à TV Pai Eterno. Realmente, essas questões nos infligem, né, ao grupo e a uma parcela da sociedade já há bastante tempo. E desde a eleição e talvez do impeachment da presidenta da República, Dilma Rousseff, a questão da tortura tem voltado mais forte ao cenário nacional. Né? Bom lembrar que também foi durante a gestão da presidente Dilma que foi instalada a Comissão Nacional da Verdade. E ela foi deposta justamente sob os argumentos de que, sob manifestações de que o USTRA estaria comemorando que foi o grande torturador da presidenta Dilma. Eu vejo que, desde então, essa questão vem aparecendo muito nos noticiários e é uma pena, realmente, é lamentável o tratamento que o atual governo, no caso, o vice-presidente
República dispensou para com deboche, com o sofrimento da então jornalista Miriam Leitão, mais um episódio das torturas. E agora, com a descoberta dos áudios do Supremo Tribunal Militar, temos mais provas, porque, por incrível que pareça, a tortura é muito difícil de ser provada também. E havia muita censura durante a ditadura militar. Então, esses áudios ajudam a comprovar que realmente houve tortura nesse país, como uma forma sistemática do governo tratar a questão da repressão política. Doutora, a gente sabe que qualquer tipo de tortura é condenável, mas a tortura praticada por agentes de um Estado, como a senhora mesma agora mencionou, a questão do período da ditadura, isso parece merecer um tratamento diferente. Como é que a senhora avalia isso e como esse crime pode ser combatido para que outros, em nome do Estado, não venham cometer esse tipo de crime? Padre Rafael, eu acho essa pergunta muito importante. De fato, eu acho fundamental que o Supremo Tribunal Federal reanalise, revisite a questão da constitucionalidade, da inconstitucionalidade da lei da anistia. No ano de 2008, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação pedindo que fosse anulada a anistia, que perdoou os crimes cometidos, os crimes e a resistência, os atos de resistência praticados por ambos os lados na ditadura civil-militar no Brasil. Então, em 2010, foi julgado improcedente e está em sede de recurso há mais de 10 anos, vai completar 12 anos, que o Supremo Tribunal Federal não reanalisa, não reinterpreta, não abre essa possibilidade de julgar o recurso e reinterpretar a lei da anistia. Então, é fundamental, nós entendemos que é fundamental que o Supremo Tribunal Federal reinterprete a lei da anistia para que nós possamos contar de novo essa história de uma maneira verídica, da maneira que realmente aconteceu. E também nós do grupo entendemos que seria importante também, com esses áudios, criar novamente uma nova Comissão Nacional da Verdade. Agora, em posse desses áudios, inclusive para julgar o papel dos auditores do Supremo, dos ministros, dos então agentes do Estado que estavam mancomunados com a repressão e com a ditadura. Doutora Rosa, a senhora falou agora há pouco que era justamente um apelo para que a gente possa chegar a uma reabertura dessa discussão toda, que nos ajude, então, a rever a questão da lei da anistia e provar a sua inconstitucionalidade. E para a gente, a senhora usou uma expressão que a mim toca particularmente, para a gente poder recontar essa história. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Nesse momento, a geração de hoje, a geração atual, nas escolas, nas universidades e na sociedade em geral, ela está sendo bem informada sobre a gravidade da tortura? Porque a gente falava agora há pouco do deboche. O deboche é justamente o fruto da falta da completa informação sobre a gravidade da tortura. Então eu pergunto, a senhora acha que o sistema de educação tem algum compromisso em realçar esse aspecto terrível da história recente do Brasil? Com certeza, Padre Rafael, eu acho que é importantíssimo que passe a ser ministrado nas escolas, que conste dos livros de história e que seja ministrado nas escolas a questão tanto dos direitos humanos quanto desse período nefasto e nebuloso que ficou encoberto, né, com o amparo da lei da anistia, e não foi contado, não é contado para os nossos jovens. Então, tenho certeza que nas escolas é fundamental um trabalho de educação
assim como também as pessoas que estão vendo essa entrevista, que se indignam com a questão da tortura, também tem um papel importante em suas famílias, ao ensinar com a educação da verdade seus filhos, se quiserem se manifestar ou não, essa questão de fake news, de discussões a respeito na internet é muito controversa também, tem gerado muitos desafetos, inclusive familiares, celeumas familiares, mas há muito o que fazer. Doutora, é muito importante a gente aprofundar e não perder essa linha de raciocínio, mas eu vou precisar fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco, então, a gente volta a conversar com a senhora. Eu peço um minutinho de paciência. Daqui a pouco, então, nós voltamos conversando sobre esse tema super importante, tortura nunca mais. Até já. Pai eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos tratando de um tema super importante para a nossa consciência de cristão e de cidadão. Estamos conversando sobre tortura nunca mais com a advogada Rosa Cantal, do grupo Tortura Nunca Mais. Doutora Rosa, às vezes temas super importantes como a questão da tortura na história do Brasil aparecem na mídia por causa de um determinado fato e depois desaparece, infelizmente. Como é que a senhora acha que as pessoas poderiam garantir um contínuo comprometimento com essa reflexão tão necessária, principalmente para não permitir que ninguém seja mais torturado no Brasil? Padre Rafael, eu acho que as pessoas, ao longo do tempo, vão se empoderando da discussão da tortura, porque, como eu já tinha dito, foram muitos anos de censura nesse país. Então, muitas vezes as pessoas não têm culpa. Quantas vezes a gente não vê na família mesmo pessoas defendendo eventualmente amigos, familiares, defendendo a tortura, mas quando na verdade muitas dessas pessoas foram fruto da censura que foi instalada a partir de 1964. Então, nós precisamos nos empoderar, nós precisamos procurar
matérias, procurar nos informar quando saem matérias a respeito, como essa, por exemplo. Acho que é fundamental também para os cristãos que assistem o programa lembrar que Jesus foi morto na cruz, foi torturado na cruz. Não, então, essa realidade é milenar. Felizmente, não é só atualmente na sociedade brasileira, em muitos lugares é milenar, e temos que firmar um compromisso com o combate à tortura. Então, procurar os meios de comunicação. Também lembro que o Grupo Tortura Nunca Mais tem uma página, tá se aprimorando os seus meios de comunicação, mas a página no Facebook e se conectar com notícias e com redes de comunicação e tentar também, se for possível, conversar com pessoas próximas, como eu disse, educar os filhos, porque nós vemos que muitas pessoas que se dizem cristãos, hoje em dia, na verdade, celebram a tortura, e isso é uma grande incongruência. Não dá para entender, né? Perfeito, perfeito. Eu agradeço, inclusive, doutora, essa menção à centralidade da nossa fé naquilo que é a nossa preocupação dentro da sociedade. Nós somos seguidores de um torturado. Nós acreditamos no Deus que se encarnou, que veio viver entre nós, que só fez o bem e, no entanto, foi submetido à tortura. Então, esse tema, para nós cristãos, é delicado e é importantíssimo, conforme a senhora mesma acabou de realçar. Eu gostaria de fazer agora uma comparação que Deus me livre de estar diminuindo, muito pelo contrário, eu quero sublinhar. Nós temos visto aí um avanço na legislação, no modo como a sociedade tem reagido aos maus tratos contra os animais, quer dizer, torturar animais. Eu vejo que os cachorros, os gatos, outros animais que são tão queridos das nossas famílias estão sendo salvaguardados por normas mais rigorosas e por punição. Eu acho isso muito justo. No entanto, eu pergunto, torturar pessoas, que é uma ação obviamente proibida, mas essa prática tem recebido uma atenção semelhante ao que tem sido falado? Às vezes faz um contraste tão grande porque nós estamos preocupados com os maus tratos com os animais e não encontramos o mesmo nível, a mesma intensidade de preocupação com os maus tratos com os humanos, que é a tortura. Como a senhora vê isso? Perfeito, padre. Eu concordo totalmente com isso. Eu compartilho da preocupação, acho que é muito preocupante também a tortura em animais, talvez porque os animais não conseguem se expressar também e estão mais próximos muito das pessoas, mas muitas vezes as pessoas, a vida leva a uma desumanização no sentido de uma falta de preocupação, infelizmente, com a situação atual, que mostra que a maioria das pessoas torturadas atualmente são pela polícia e estão nos cárceres, que estão abandonados. Para muitos, o cárcere é uma realidade muito distante e as pessoas não pensam, têm uma visão de bandido e mocinho, de bem e de mal, que faz com que não levem em consideração que são seres humanos as pessoas que estão nos cárceres hoje em dia. E isso também devido à grande mídia, devido a falta de educação em direitos humanos. Infelizmente, isso é uma realidade, padre, eu compartilho com o senhor. A senhora tem um trabalho em defesa dos direitos humanos, o grupo Tortura Nunca Mais tem essa bandeira, né, e tem esse comprometimento, e por isso, então, eu vou me permitir fazer uma abstração. Tem certas situações em que direitos,
quando os direitos humanos são negados, a gente vê uma espécie de tortura, não é? Por exemplo, quem passa fome, no fundo é uma tortura ficar esperando o alimento e tudo. Então, a senhora acha que isso também não tem a ver com o tema? Quer dizer, ao falar de tortura, precisamos entender também essa forma mais sofisticada de provocar a tortura no ser humano? Com certeza, padre. A tortura, nós entendemos também que a tortura se dá de diversas formas. A falta de alimentação é uma dessas formas, né? O alto preço dos alimentos, enfim, questão do direito das mulheres também, questão de privação de liberdade também. A tortura é sofisticada, assim como nos presídios. Também a comida estragada, a doença, a saúde insuficiente, saúde debilitada, são várias formas de tortura dentro e fora dos cárceres. Com certeza. Doutora Rosa, até como uma forma de agradecimento à gentileza de nos atender, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o trabalho do grupo Tortura Nunca Mais, assim, hoje, atualmente. A senhora falou agora há pouco que tem já uma página, vocês estão melhorando os instrumentos de comunicação do grupo, né? Tem uma página no Facebook que nós vamos também disponibilizar aqui para o nosso telespectador, mas queria que a senhora falasse um pouquinho do trabalho atual do grupo, para a gente também agradecer essa contribuição da senhora. Muito obrigada, padre. Então, o grupo, tendo esse entendimento amplo do que é tortura, nós temos várias frentes de atuação e de militância, né? Mesmo, enfim, militância LGBT, militância das mulheres, militância dos negros, várias frentes de violações de direitos humanos nos dias de hoje que se dão, né? Então, eu sou membro do Conselho do CONDEP, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que é um órgão estadual de direitos humanos que investiga violações de direitos humanos. E eu trabalho com a parte carcerária também, e nós desempenhamos um trabalho de fiscalização nas penitenciárias, a fim de prevenir e combater a tortura. Também sou relatora da Comissão de Saúde Mental. Entendemos também que muitas comunidades terapêuticas que são abertas hoje em dia violam direitos humanos. Entendemos que manicômios não são a solução, existem outras formas através do SUS de se tratar a questão das doenças mentais. E acho importante, agradeço, padre, pela oportunidade, acho importante falar da questão que o governo tem ido contra, ido contra dois mecanismos importantes de averiguação das torturas, que é o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que foi esvaziado, foram demitidas várias pessoas, enfim, a remuneração foi extinta, e fazia um trabalho nacional importante, o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, justamente indo em loco em penitenciárias por todo o Brasil. Essa eu acho que também é uma das formas, sempre vai ser insuficiente, acho que temos que ir na raiz do problema, mas era uma forma importante. E a nível de governo do Estado, o projeto de lei do Mecanismo Estadual de Combate, de Prevenção e Combate à Tortura foi vetado pelo então governador do Estado, o João Dória. Então, nós lamentamos que, em pleno 2022, realmente, essa mentalidade do governo, enfim, seja contra o combate à prevenção à tortura. Mas nós, do Grupo Tortura Nunca Mais, continuamos firmes e fortes, lutando e militando com essas bandeiras, inclusive para que, de fato,
a tortura seja definitivamente erradicada no país. Certo, doutora, nós reforçamos essa denúncia sobre uma situação que acontece no estado de São Paulo e que pode estar acontecendo também em outros estados brasileiros. Fica firme aí, então, a palavra da senhora em protesto a esse tipo de situação em que até aqueles poucos instrumentos para se combater a tortura muitas vezes não são levados adiante pelos nossos governos. Nós sempre encerramos nossas conversas aqui, doutora Rosa, trazendo uma citação e pedindo um comentário do nosso convidado. Para a senhora, nós trouxemos uma palavra do Papa Emérito Bento XVI, quando ele falou aos capelães das prisões italianas em 2007. Ele disse assim, abre aspas, aconselho às autoridades públicas que estejam atentas, evitando todos os meios de castigo ou correção que degradam a dignidade humana. E reitero que a proibição da tortura não pode ser infringida em nenhuma circunstância. Fecha aspas. Perfeito, Padre Rafael. As palavras do Papa Bento, de fato, transmitem até o entendimento atual da Constituição Federal, que veda a tortura em qualquer circunstância e qualquer tratamento cruel ou degradante para as pessoas. Então, mostra também que o quão avançada é a nossa Constituição, que está em consonância com os dizeres do Papa Santo, e muito feliz que o senhor tenha escolhido essas palavras. Eu acho que transmite exatamente a nossa luta. Doutora Rosa Obrigada. Cantal, muitíssimo obrigado pela sua presença em nosso programa. Muito obrigada, Padre Rafael. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou nessa importante reflexão de hoje. Obrigado, um abraço e até a próxima.